o comboio chegou a São Bento com um rangido que ecoou como um grito abafado no peito de Miguel Santos. Ele desceu, mala na mão, o ar frio de dezembro cortando-lhe a pele como uma lâmina invisível. 10 anos. 10 anos desde que fugira de Porto, do pai autoritário, dos olhares julgadores, de um amor que nunca ousara nomear. Na plataforma, entre a multidão apressada, Tomás Ribeiro esperava. Alto, ombros largos, o mesmo cabelo castanho revolto que Miguel recordava dos verões roubados no Douro. Os olhos deles encontraram-se e o mundo parou. Miguel sentiu o velho fogo subir-lhe pelo peito, medo, desejo, raiva. Finalmente voltaste, disse Tomás, voz baixa, quase acusadora. Abraçaram-se rigidamente, como dois estranhos que outrora partilhavam segredos. No carro, o silêncio pesava mais que o nevoeiro sobre o rio. Tomás conduzia, mãos firmes no volante, evitando olhar para Miguel. A empresa está à beira da falência, disse por fim. O teu pai fez coisas nos últimos anos. Coisas que não vais gostar. Miguel engoliu em seco. A vila em Vila Nova de Gaia surgia imponente, luzes acesas como olhos vigilantes. A mãe abraçou-o chorando, mas na sala de estar esperava o verdadeiro golpe, Rafael Costa. O antigo namorado secreto do liceu. Aquele que, aos 18 anos, o traíra publicamente como uma rapariga para provar aos amigos que era hétero. Agora, Rafael sorria, fato caro, aliança no dedo. Olá, Miguel. Surpresa. A voz dele era mel envenenado. Nos últimos 5 anos, o teu pai e eu tornámo-nos sócios. Ele mudou o testamento. Se não voltasses em 6 meses após a morte dele, tudo seria meu. Miguel sentiu o sangue gelar. O pai morto há apenas 1 mês. Traição dupla. Do homem que o criara e do rapaz que quase destruíra. Tomás mantinha-se calado ao lado, olhar fixo no chão. Porque não o avisara. Porque parecia tão distante. Naquela noite, no quarto de infância intacto, Miguel abriu a carta entregue pelo advogado. A caligrafia trêmula do pai: filho, perdoa-me. Descobri sobre ti e o Tomás há muitos anos. Fiz o que fiz para te proteger dele. Ele não é digno de ti. Rafael, sim, pelo menos mantém as aparências. Miguel amassou o papel, lágrimas quentes queimando-lhe os olhos. Proteger. Mentindo, manipulando, destruindo. E Tomás o que escondia ele? Do lado de fora, a chuva começava a cair sobre Porto, lavando as ruas mas não os fantasmas do passado. Miguel jurou a si mesmo, descobriria a verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, na sede da Santos e Filhos, Miguel enfrentou o conselho. Rostos conservadores, olhares de desaprovação por aquele filho pródigo que vivera em Londres, solteiro aos 30 anos. Rafael dominava a reunião, propondo vender partes da empresa a investidores estrangeiros. Tomás, como diretor financeiro, apresentava números catastróficos. Mas quando os olhos deles se cruzaram por cima da mesa, Miguel viu dor. Dor verdadeira. Após a reunião, no corredor deserto, Miguel encurralou Tomás. Porque não me disseste nada? Porque deixaste que o Rafael... Não era assim tão simples, interrompeu Tomás, voz rouca. Há coisas que não sabes. Coisas que fiz para te proteger. Proteger? Miguel riu amargamente. Como o meu pai disse na carta. Vocês os dois conspiraram contra mim. Tomás empalideceu. Leste a carta. Cada palavra venenosa. Miguel aproximou-se, fúria e desejo misturados. Diz-me a verdade, Tomás. O que fizeste tu? Mas Tomás recuou, olhos úmidos. Não aqui. Não agora. E fugiu escadas abaixo. Miguel ficou sozinho, coração despedaçado. Porto, outrora refúgio de sonhos adolescentes, tornara-se prisão. Mas ele não fugiria outra vez. Não desta vez. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, documentos, noites insones. Miguel mergulhava nos livros da empresa e descobria o quanto o pai se endividara com Rafael. Empréstimos pessoais, garantias, favores. Rafael usara o medo do pai, medo de que o filho gay manchasse o nome familiar numa cidade ainda conservadora, para ganhar controlo. Sofia,
a irmã mais nova de Miguel, chegou de Lisboa para o apoiar. Lésbica assumida, vivia com a namorada há anos, mas a família sempre fingira não ver. O pai nunca me perdoou por ser como sou, confessou ela numa noite, as 2 taças de vinho do Porto entre eles. Mas contigo ele tinha esperança que curasses. Miguel abraçou-a, sentindo a dor partilhada. Vamos salvar isto juntos, Sophie. A empresa é a nossa herança, não do Rafael. Mas o maior tormento era Tomás. Encontravam-se diariamente, mas as palavras ficavam presas. Miguel lembrava os beijos roubados aos 17 anos, nas caves escuras, o medo constante de serem descobertos. Depois a traição de Rafael, que espalhara rumores, forçando Miguel a partir. Uma tarde, na margem do Douro, Miguel confrontou Tomás novamente. O sol dourado refletia na água, mas o ar estava carregado. Diz-me, exigiu Miguel. O que fizeste tu que o meu pai te odiava tanto? Tomás respirou fundo, olhos no horizonte. Quando tu partiste para Lisboa, o teu pai confrontou-me. Ameaçou destruir a minha família se eu alguma vez te contactasse. Eu, para o acalmar, para te proteger de um escândalo maior, aproximei-me do Rafael. Fingi uma amizade. Descobri os planos dele. Mas o teu pai interpretou mal, pensou que nós os dois. Tu e o Rafael. Miguel sentiu náuseas. Não. Nunca. Foi tudo mentira para ganhar tempo, para reunir provas contra ele. Tomás virou-se, voz quebrada. Mas o teu pai acreditou no pior. E eu deixei-o acreditar. Porque assim tu estarias seguro em Londres. Miguel cambaleou. Sacrifício. Tomás sacrificara a própria reputação para o proteger. E ele, Miguel, julgara o traidor. Porque não me contaste. Porque tinhas sofrido o suficiente. E eu não suportava que me visses como covarde. Naquele momento, Miguel quis abraçá-lo, mas o orgulho segurou, e agora? Ainda trabalhas com o Rafael. Tenho de fingir. Até termos provas suficientes para o demitir. A revelação abria feridas antigas, mas também uma nesga de esperança. Talvez o amor adolescente não tivesse morrido. Talvez pudesse renascer. Mas nessa noite, Rafael ligou. Temos de falar, Miguel. Sozinhos. Sobre algo que mudará tudo. O coração de Miguel acelerou. Mais segredos. Mais traições. Porto não o deixava escapar. O encontro com Rafael marcou-se num restaurante discreto no Ribeira. Luzes quentes, turistas, mas a mesa deles isolada. Rafael chegou sorridente, demasiado confiante. Vamos direto ao assunto, disse ele, servindo vinho. Eu sei do teu estilo de vida em Londres. Fotos. Mensagens. Se não aceitares vender-me a tua parte, torne tudo público. A tua mãe, a Sociedade do Porto, os clientes conservadores, ninguém quer um gay no comando da Santos e Filhos. Miguel sentiu o sangue ferver. Chantagem. A mesma arma que Rafael usara na adolescência. E achas que isso me assusta agora? Respondeu friamente. Tenho 30 anos. Vivi livre. Não volto ao armário por tua causa. Rafael riu. Mas a tua mãe? A Sofia? Ela e aquela amiga especial também posso expor. A ameaça atingiu em cheio. Miguel pensou na irmã, na luta dela. Não podia arriscá-la. Que queres exatamente? Assina a venda. Eu fico com tudo. Tu recebes uma compensação generosa e desapareces outra vez. Miguel fingiu considerar. Dá-me tempo. Ao sair, ligou a Tomás. Ele está a chantagear-me. Com provas. Do outro lado, silêncio. Depois, encontra-me na cave principal. À meia-noite. Trago algo que precisas ver. A cave da empresa, escura e fresca, cheirava a carvalho e história. Tomás esperava com um dossiê grosso. Isto, disse, entregando-lhe, são as provas que reuni ao longo dos anos. Desvio de fundos, subornos, ligações duvidosas do Rafael. O suficiente para o mandar para a prisão. Miguel folheou, coração aos saltos.
Salvação. Mas por que guardaste isto tanto tempo? Tomás aproximou-se, voz trêmula. Porque esperava que voltasses. Que um dia pudéssemos lutar juntos. Como sempre devíamos ter feito. No escuro, as mãos deles tocaram-se. Eletricidade. Miguel sentiu o desejo antigo, mas também medo. E se formos descobertos? Aqui, em Porto. Já não me importo, murmurou Tomás. Perdi-te uma vez por medo. Não perderei outra. Beijaram-se então, beijo desesperado, cheio de anos perdidos. Lágrimas misturaram-se. Mas o som de passos quebrou o momento. Rafael surgia na porta, telemóvel na mão, gravando. Sabia que havia algo entre vocês. Agora tenho prova. Fugiu correndo. Miguel e Tomás ficaram paralisados. O pesadelo recomeçava. A gravação circulou anonimamente dias depois. Primeiro entre funcionários, depois clientes. Rumores espalharam-se como fogo no Douro Seco. O herdeiro é gay. Com o diretor financeiro. A empresa perdeu contratos. A mãe de Miguel chorou, decepcionada não pelo amor, mas pelo escândalo. Sofia apoiou incondicionalmente. É hora de assumirmos quem somos, disse ela. Juntos. Miguel convocou a imprensa. Numa conferência emocionante, declarou: sou gay. Sempre fui. O amor não é crime. E esta empresa continuará a ser liderada por mim, com integridade. A cidade dividiu-se. Alguns aplaudiram a coragem. Outros viraram costas. Mas as vendas de vinho do herdeiro corajoso dispararam entre jovens e turistas. Rafael contra-atacou com a ação judicial, alegando administração imprópria. Usou a gravação como prova de conflito de interesses. No tribunal, tensão máxima. Tomás testemunhou, revelando todo o esquema de Rafael. As provas do dossiê foram aceites. Rafael perdeu o caso, enfrentando agora investigação criminal. Mas o custo emocional foi alto. Miguel e Tomás discutiram ferozmente. Devias ter-me contado tudo desde o início, gritou Miguel. E tu devias ter voltado mais cedo, retrucou Tomás. Deixaste-me sozinho com isto. Separaram-se zangados. Miguel duvidava de tudo. Seria possível amor verdadeiro num mundo tão cruel? Sofia mediou. Vocês os dois sacrificaram-se um pelo outro. Não deitem isso fora. Numa noite chuvosa, Miguel foi à casa de Tomás. Bateram à porta até abrir. Desculpa, disseram os dois ao mesmo tempo. Abraçaram-se sob a chuva, reconciliados. O amor, ferido mas vivo, renascia mais forte. Com Rafael afastado, a empresa recuperava lentamente. Miguel implementou mudanças, campanhas inclusivas, apoio a causas LGBT no Porto. A marca tornou-se símbolo de coragem. Mas uma última surpresa esperava. O advogado trouxe uma segunda carta do pai, escondida até o caso judicial terminar. Filho, se lês isto, significa que enfrentaste a verdade. Mudei o testamento para te forçar a voltar, a lutar. Sabia do sacrifício do Tomás. No fim, aceitei-te como és. Amo-te. Orgulho-me da tua coragem. Miguel chorou como criança. O pai, apesar de tudo, amara-o. Partilhou a carta com Tomás. Ele sabia. E aprovava no fundo. Tomás sorriu, lágrimas nos olhos. Então já nada nos separa. Propôs namoro oficial. Miguel aceitou. Caminharam de mãos dadas pela ribeira, olhares curiosos mas cada vez menos hostis. Porto mudava, devagar. Sofia apresentou a namorada à mãe. De Helena, tocada pela coragem dos filhos, aceitou. A família curava-se. Mas a maior emoção veio meses depois, numa festa de relançamento da empresa. Sob luzes douradas, Miguel e Tomás dançaram pela primeira vez em público. O mundo aplaudiu. O passado traíra, mas o presente curava. O amor, testado pelo fogo, emergia puro. Um ano depois, a Santos e Filhos prosperava como nunca. Miguel liderava com visão moderna,
Tomás ao lado como parceiro de vida e de negócios. Casaram-se numa cerimónia íntima nas Vinhas do Douro, rodeados de família e amigos verdadeiros. Sofia e a namorada adotaram uma criança. A vila encheu-se de riso novamente. Num pôr do sol, Miguel e Tomás sentaram-se à beira-rio. Lembras quando fugi? Perguntou Miguel. Cada dia, respondeu Tomás. Mas voltaste. E ficaste. Beijaram-se, vento suave levando embora os últimos fantasmas. Porto, cidade de pedra e segredos, testemunhavam um amor que vencera preconceitos, traições, medo. Um amor profundo, autêntico, eterno. Porque no fim, o coração sabe sempre o caminho de casa.